Olá, bom dia para todos os nobres irmãos e amigos do Facebook. Gostaria de falar um pouquinho para vocês acerca da palavra de Deus. Isaías, no capítulo de número 26, versículo de número 20 e o 21. Assim está escrito a palavra profética de Deus. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a minha ira ou a ira do Senhor. 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade, a maldade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, já não encobrirá aqueles que foram mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos, nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te, só por um momento, até que passe a minha ira, assim diz o Senhor dos Exércitos. Meus amigos, essa palavra coronavírus, para mim, já tornou-se gasta. Tanto se falar, de tanto se comentar, o mundo todo está praticamente em terror. Pessoas correndo de um lado para o outro, pessoas perplexas, preocupadas, pessoas isoladas, e é uma situação terrível que está ocorrendo no planeta. Ora, lembre-se do que disse Salvador Jesus no seu sermão profético. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus se expressou respondendo à pergunta de alguns dos seus discípulos no que diz respeito ao fim dos tempos, ao fim do mundo, né? Jesus falando sobre o princípio das dores, mencionou que haveria guerras, terremotos, pestes ou pestilências em vários lugares do mundo. E não é novidade. Durante toda a história da igreja, até os dias odiernos, dias de hoje, é o que temos visto, né? Já tem ocorrido, tem se cumprido e vem se cumprindo a palavra do Senhor Jesus profética, a palavra de Deus. Só não vê quem não tem o conhecimento puro e simples das verdades do Evangelho do Senhor Jesus. Queria dizer para a igreja, para o povo do Senhor, para a nação em geral, que é apenas um momento, né? O Senhor Deus, Ele está irado. O pecado da humanidade, a maldade da humanidade, tem chegado ao auge. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, a maldade humana, a perversidade humana havia chegado ao auge, ao certo ponto do Senhor Deus se arrepender de haver feito o homem que criara com tanto amor e carinho. A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu, ou seja, o Senhor, ele mudou de atitude em relação ao homem que criara e achou por bem destruir toda aquela geração, né, de pessoas. Eram gigantes, a geração que brilhava. Já existia, já havia a tecnologia da época, né? Varões de fama, varões de guerra, a classe brilhante, né, dos políticos da época. Ou seja,
a maldade humana havia chegado ao auge, ao certo ponto do Senhor Deus falar com um justo, né? Existia o justo Noé, né? O Senhor falou para Noé que construísse uma arca, né? Para que abrigasse ele e a sua família. Noé passou provavelmente 120 anos construindo aquele grande empreendimento, certamente ouvindo as zombarias, ouvindo as críticas, né, dos antediluvianos, né, suponho eu. Esse velho está louco, é um paranormal, né? E assim ocorreu. Nos diz a Bíblia Sagrada que Noé construiu a arca, e no término, o Senhor Deus mandou que Noé entrasse na arca, juntamente com a sua família de 8 almas, de 8 pessoas, bem como também animais, né, segundo a espécie, de cada espécie, 2 em 2, para que entrassem, Noé colocasse na arca. E a Bíblia diz que o Senhor destruiu. É uma história tão falada, é uma história tão comentada, é uma história bíblica. E todos, diz a Bíblia, pereceram nas águas do dilúvio. Por quê? Porque não se arrependeram. Não se arrependeram. Não ouviram os conselhos, a mensagem do juízo divino anunciado pelo justo Noé. Todos pereceram, exceto Noé, com a sua família. E não vai ser diferente, meus amigos. Jesus também se expressou, próprio sermão do monte. E como foi nos dias de Noé, assim há de ser também a vinda, a volta do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles levavam a vida normal, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os consumiu, levou a todos. Assim há de ser também a volta, a vinda do Filho do Homem. Queria dizer para todos que essa epidemia é apenas um dos sinais, né? Prenúncio da vinda do Salvador Jesus. Brasil, mundo, Deus está irado com a maldade humana, com o pecado humano. O homem só pensa, maquina, planeja em praticar o mal, né? Já anunciaram o índice de homicídio no mundo, no Brasil especialmente? Não é nem para se comparar com essa epidemia. A quantidade de pessoas mortas por crimes nesse país é muito imensa. Todavia, ninguém se preocupa com a segurança pública do povo. É a maldade humana que chegou ao auge. A maldade humana chegou nas narinas do Deus Todo-Poderoso. Pecados de todo tipo, toda espécie, todas as áreas. Jesus se expressou também como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Homens pecadores, homens blasfemadores, homens que desprezavam os oráculos, as mensagens divinas, orais, né, do Deus Todo-Poderoso. E a maldade era tão imensa, a homossexualidade, né, terrível, lesbianismo, a promiscuidade predominava aquelas cidades. Quem quiser ler, leia. E o Senhor Deus, está lá em Gênesis, destruiu com fogo aquelas cidades. Somente Ló, né, escapou.
alguns de seus filhos, com a exceção da sua esposa, que achou por bem olhar para trás, né? Olhar para trás. Deus está irado, povo. Senhor está irado com a maldade humana, com a pecaminosidade humana desse planeta. O povo, na sua maioria, se esqueceram de Deus. Se esqueceram do Criador. Portanto, estão pagando um alto preço. Bem como em outros países, né? Especialmente agora, a Itália, por exemplo. A Itália, a capital da idolatria, juntamente com Roma, foram eles que mataram os cristãos, degolaram os apóstolos, mataram milhões de cristãos protestantes por não aceitarem os dogmas papais. E estão pagando um alto preço. É a ira divina, a mão divina, sobre, não só lá, mas sobre a humanidade. Queria dizer para o Brasil, que o Brasil já está sofrendo e vai sofrer. Alguém falou em colapso, né? Especialmente na área econômica. Estamos vivenciando uma situação difícil. E eu fico analisando a questão de muitos pais, de muitas famílias de baixa renda, as pessoas mais pobres, pessoas que trabalham no setor informal, que trabalham por conta própria. Como é que essas pessoas irão sobreviver, né? A luz que eu dou para os governos, para suprir as suas necessidades, seria porque a fome também mata, governo. Governo, a fome também mata. Não é só o coronavírus, mas a fome também mata. Pois é. Imaginemos um pai de família sem nada em casa com seus filhos, né, para comer, né? Quem é que vai pagar a sua luz, a sua água? Minha sugestão seria, chegou a hora do governo capacitar, preparar pessoas capacitadas, né? Chamar a classe empresarial que sempre ganharam e ganham dinheiro nesse país a se mobilizarem, a se unirem, né, na distribuição de cestas, não vou dizer nem básica, de cestas alimentares para a população. Ou seja, em cada cidade, caminhões, né, de cestas básicas para serem distribuídas para as classes mais pobres, as pessoas que não têm o que comer, né, da classe do setor informal, né, que vivem por conta própria. Né, em cada bairro, um caminhão. E isso semanal, até se passar essa crise. Né. Já tem gente com fome, governo. Já tem gente com fome, passando fome, sem ter o que comer, né, em suas casas. Isso para mim é uma grande epidemia, uma das piores, a fome. E o governo tem que se preocupar. Governo justo é aquele que mantém a balança da justiça igual para todos. É aquele que se preocupa com os pobres, coisa que coloca as ações, as obras em prática. Então é o meu conselho, né? O povo está precisando, né, liberar, né, recursos de pessoas que estão na fila, aquelas pessoas que estão se cadastraram, que não têm, na verdade, nenhum subsídio, né? Pessoas que se cadastraram no Bolsa Família, que já estão com mais de um ano sem receber, porque o governo não coloca, né, nesse programa. Então, meu conselho, caminhões de cestas básicas, urgente para as classes mais pobres, na distribuição, semanalmente, até esse passe, que vai passar. É uma prova, é um teste. E o pior ainda está por vir. É apenas o princípio das dores. É o meu conselho, né? Bom dia a todos, né? Que Deus nos guarde, né? A cada servo do Senhor, a cada amigo do Facebook, a cada amigo do Brasil. Um abraço, bom dia.